Olá, Fitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal. Seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si, gata, eu vou comentar de um BL japonês, gata da vez. E assim, é um BL que já acabou já tem um bom tempo, tem alguns dias aí. Esse vídeo ele tá indo um pouco atrasado no formato de crítica como um todo, mas aqui agora é o que temos, ok? Então comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, como um todo, da história, atores, atuação. E hoje aqui agora eu vou falar mal de algumas coisas, né? Assim, talvez bastante, talvez algumas coisas em si, né? Mas vamos lá falar do que eu achei. E essa é a minha opinião e tá tudo bem se você discorda, concorda, vamos ser felizes, ok? Aqui é só uma opinião, né? Tipo assim, do que eu gostei, tipo, gostei disso, gostei daquilo, né? Então assim, algo também nesse sentido, ok? Comente muito aqui embaixo, meta o dedo no like porque isso é muito importante e divulgue o canal pra todo mundo que possa também gostar do conteúdo, ok? Hoje aqui agora eu vou colocar o Google pra falar o nome da história, porque assim, a pronúncia, gata, é difícil, ó. When it rains, it pours. Gata. When it rains, it pours. E a tradução livre fica tipo assim, quando chove, desaba. Então assim, gata, eu não ia passar essa vergonha tentando, né, pronunciar o nome da história, então, né, já passou aqui de base. Mas aqui agora eu vou falar do que eu achei e dos personagens como um todo, e pontuando a minha pronúncia de nome, né, dos próprios personagens, que é um pouco falho, ok? E vamos lá comentar sobre os últimos episódios da história. Assim, gente, olha... Eu tinha muita coisa quando eu tava escrevendo o próprio roteiro, mas eu fui descartando muita coisa também, né? A gente tem um casal que tá tendo problemas na relação, né, e tal, e afins. Então, assim, tem uma relação ali que eles estão tá um pouco desgastada, no sentido que não estão sabendo se comunicar nessa relação um pouco mais... Como eu posso dizer, realmente afetiva, né? Algo assim que, né, você vai me entender e você compreende, né? Eles não estão tendo relação naquele ato, sabe? Então isso tá acabando um pouco com uma das partes assim, não tá tão contente. Cortando pro outro lado, a gente tem dois amigos que vivem juntos e se protegem, se cuidam um do outro. Só que um deles em si também, dessa relação de amigos, ele acaba sendo apaixonado pelo seu amigo de longa data. Só que não vai nada pra frente, eles não namoram, não acontece nada. Só que então em si ele acaba conhecendo um colega de trabalho que também vai de encontro a muito do que ele busca, né, de uma relação. Vai comentando com ele o que ele acha, vai, né, deixando ele um pouco mais à vontade e vai chegando nessa relação um pouco mais, né, caliente, né? Só que ambos têm núcleo muito bem definitivos e muito bem encaixados no que estão se propondo em si, né? E aqui agora foi a minha sinopse base do que você possa entender da história. Mas aqui agora eu foco um pouco mais na relação que vai se culminando daqui desses dois amigos em si, né? Ok, comentando os dois últimos episódios, né, e dando um panorama da história como um todo, ok? E olha aqui a pronúncia, gata, perdão, mas o Naraki, ele é um desses colegas, né, que vive ali com o colega de quarto dele e tem uma relação muito bacana. Ele também gostava do mocinho, mas o mocinho não ia de frente ao sentimento, parecia que não gostava nesse local mais afetivo, né, mais amoroso do amigo dele e não estava a fim de ter uma relação, né, caliente com ele, algo mais amoroso de fato em si. Só que ele foi procurar o outro amigo dele, né, e tal, e acabou tendo uma relação. Nisso tudo, eu vou chamar o nome do ator em vez do nome do personagem. Porque o Hiroki, ele é um ator muito bom. Ele é o que salva a série pra mim. Ele aqui, ó, é um presente, gente. O Hiroki, ele é um ator belíssimo. Ele entregou carisma, atuação, beleza, simpatia. Ele entregou tudo no conteúdo de promoção do BL. Olha, ele foi muito Kingo. Então, assim, o Hiroki, ele dá vida a esse personagem. E é muito boa a maneira que ele tenta engatar algo que até o personagem, né, o ator protagonista da história em si não consegue aqui, que é o Naraki, sabe? O Hiroki, ele foi de uma delicadeza tão sutil nesse passar de transição de episódios em si e de momentos como todo, que foi muito genial como ele chegou até o fim e ele conseguiu entregar camadas de nuances que até o personagem, o do Naraki, né, o ator não conseguiu entregar aqui, sabe? Então eu fiquei tipo assim, cara, o Hiroki foi muito bom. E o Hiroki, ele dá vida a esse personagem que, de fato, ele pareceu ali ser um pouco mais, ter um sentimento, né, ter algo ali profundo que não era muito bem aprofundado, não foi... E também não foi descartável, mas não foi bem aproveitado como um todo.
todo. A gente também não sabia por que o personagem dele tinha essas nuances de que não estava muito bem à vontade do amigo dele sair e tal e ver outras pessoas, se ele tinha um sentimento guardado, e de fato ele tinha, né? Ele sentiu ciúmes ali, né? Só que o Naraki, ele falou bem assim que poderia ser qualquer pessoa, que ele podia ter uma relação assim de fato, que se não fosse ele naquele local ali agora, sabe? E isso quebrou ele profundamente. A gente entende que era um personagem do próprio Hiroki, que era muito bacana de ser aproveitado pelo simples fato de que quando ele vinha, ele ganhava tempo de tela muito bem aproveitado. Coisas que o personagem do Naraki aqui não soube entregar como o ator em si podia, sabe? Eu acho que ficou muito bacana toda essa transição em si. A gente entende também que teve uma relação ali que ficou um momento muito de agoniante, sabe? O personagem do Hiroki indo pra cima, indo né, de frente com o Naraki, ficando uma situação um pouco estranha. Você não sabe do que vai acontecer, se o que vai ter um momento ali, sabe? E vai ficando cada vez mais numa zona de que realmente ele tá com raiva, né? O personagem do próprio Hiroki. E ele vai servindo essas camadas e você vai vendo que é um toque que parece que tá com muita vontade de fazer algo, mas também tá se reprimindo, tá se contraindo, que não é certo. E todo o olhar também deles em si em cena, sabe? Eu acho que foi muito bom também isso. E fica um desconforto bem nítido ali de fato. Só que você não entende pra onde isso vai, porque talvez tava sendo guardado pro ato final, mas... Ai, queria tanto que tivesse mais do Hiroki, mas ele, sabe, fervendo mesmo de fato, entregando nuances do que ele entregou nesses 2 últimos episódios pra mim, sabe? Só que, ó, ok, ficou um ponto ali de que eles fizeram alguma coisa, de que eles realmente tiveram uma relação mais íntima, mas ficou em aberto pra mim. Não sei se de fato tem isso no mangá, mas ficou subitamente a entender que teve uma relação ali, né? Não sei se foi algo, né, que o próprio Naraki não estava muito bem à vontade com isso, mas não sei, parece que aconteceu alguma coisa ali que, olha, também não vou saber te explicar, mas ficou ali numa nuance que realmente teve algo, né? E assim, não sei também te dizer, eu fiquei um pouco estranho com essa cena, assistindo ela, de fato. Mas aí depois, né, o próprio Naraki encontra o Nakusa, eu acho. Ele encontra o outro rapaz que trabalha com ele, né, tá, que tem uma relação ali. E ele encontra e fala que realmente, de fato, o personagem do próprio Hiroki sabia de tudo, assim como a esposa também do amigo dele também sabia de tudo, do que estava, né, acontecendo entre os dois ali de fato, e que ela estava sendo traída também, né, e que o personagem do próprio Hiroki ficou com ciúmes também disso tudo em si, e aí tá ok. Eles chegam no próprio consenso que, pelo que eu entendi da visão do próprio Naraki, era algo tipo assim, olha, não vamos atrapalhar a vida de ninguém. Porém, depois disso, você volta pra sua esposa e eu volto pro meu amigo lá e tal, e ninguém mexe na vida de ninguém. Só que assim, né, não foi bem assim que aconteceu de fato em si. E tudo acabou se combinando. O casamento dele acabou, o amigo dele também tá de mal com ele também em si, então assim, muita coisa em si já foi, né, por água abaixo. E aqui agora, o Naraki não tava muito afim de comprar essa briga, de comprar essa ideia de tipo assim, vamos viver algo assim fortemente daqui pra frente. Mas o Nakusa tava muito à vontade de que tipo, vamos lá, vamos se ceder a isso, já que a gente gostou um do outro, né? Porque o Naraki também gosta do Nakusa, mas ele não tava querendo ser corajoso no sentido de ir contra tudo isso, sabe? Então, de fato em si, pra ele era muito mais confortável ficar numa zona de conforto e que tipo assim, tudo ficasse aqui como tudo sempre esteve, né? Então, assim, de fato, isso não iria acontecer tão bem em si. Já teve essa ruptura e que agora talvez cada um pudesse ir para o seu lado, né? E seguir o seu caminho. Só que a vida também não é bem assim, gata. A vida não é um morango de fato em si como todo. E aqui agora é onde eu quero chegar, bem, porque vem a visão da mulher que foi traída. E não só apenas traída. Ela foi traída num casamento onde ela era casada com um homem, né, que tal viveu um romance ali com ela e tal, afins, que ela gostava. Só que depois, gata, ele trai ela com um homem. E isso é demais pra ela, sabe? E também ela vai explicar o ponto dela e a visão dela enquanto mulher sendo traída pelo marido dela
com outro homem. Então, assim, se fosse uma mulher, talvez ela poderia até tolerar, gata, como ela, tipo, meio que deu a entender, né? Mas como é que um homem, gata, ela imaginou eles se pegando, eles tendo uma relação e ela ficou, tipo, barbarizada com o que ela imaginou, sabe, assim. E eu entendo o próprio local dela também de fala, sabe? Eu entendo, tipo assim, poxa, você tá casada com alguém, você acha que você conhece a pessoa e, tipo assim, a vida muda, sabe, do dia pra noite. E assim, realmente tinha uma ruptura dessa relação que eles não se conversavam. Por mais que eles fossem casados, eles não se conversavam do que um tava a fim de ceder e do que, sabe, do que de fato iria acontecer pra essa relação se manter. Assim, ele queria muito ter mais relações com ela no lado mais, né, algo mais tipo caliente, né, ter uma relação como todo um casal tem, né, de fato, assim, né, tu me entendeu, né? Só que ela não queria. Ela falou que depois de um tempo ela perdia nessa vontade. E assim, não era só com ele, era com todo mundo no geral. Ela não queria fazer, sabe? Tipo, talvez ela seja uma pessoa assexual, talvez não sei se é aquela pessoa que não se sente, né, né, que não tem aquela vontade de ter uma relação mais íntima com as pessoas. Não sei se é mesmo essa pessoa. Mas ok, ela não queria, sabe, de fato em si. Só que não tinha esse fio condutor de que eles pudessem falar do que eles estavam afim e do que eles não estavam afim. Era apenas um casal, queria, e também ele se sentia até um pouco pervertido de querer algo que pra ele é tão comum e que pra ela não tá mais tão afim de fazer, sabe, com ele e tal, de fato. E ele se achava um pouco mal com isso, já que, tipo, poxa, eu estou indo de encontro a você e você tá me rejeitando, sabe, e eu sou o seu marido. Então, assim, eu entendi, só que não tinha essa comunicação entre os dois. Só que quando ele saiu e tal, ela sentiu uma vontade de ir atrás dele. Só que indo atrás dele, ela teria que fazer o ato com ele. E ela não queria fazer isso, tá? Então, tipo assim, é algo de respeitar ambos. Mas eu entendo o local dela de, enquanto mulher, ser traída pelo marido. Então, de fato, em si, conversasse com ela e não fosse trair ela de fato e voltar pra relação como se nada, né, tivesse acontecido, né? Então, assim, eu entendo o local dela, só que também ele entende, eu acho isso muito bacana do Nakusa, que ele foi muito respeitoso nesse local. Ele traiu, mas ele também não ia voltar pro casamento dele como estava. Ele iria terminar de fato em si. Só que ele queria mais tempo, né, pra saber o que queria se ia acontecer. Só que de fato em si terminou. O casamento dele termina, né? É uma cena muito forte pra mim, sabe? Ela chorando e ele abaixando a cabeça e tipo, vamos cada um seguir caminhos separados e vamos pedir divórcio, né? Então, assim, adeus pra você. Agora acabou. Então, assim, é muito simbólico esse ato, sabe? Dele fechando esse círculo. Pra mim, de fato, mexeu muito, tocou muito, sabe? Eu acho que foi muito bacana. Foi um final muito... Não diria que bacana pro casal, como foi, né? Mas um ato muito de boa. Tipo, poxa, fechei aqui, sabe? Agora comentando sobre o personagem do Hiroki e o próprio na casa, eu acho que é assim o personagem dele. Ok, eles conversam e aí vem uma conversa final mesmo de fato em si. E eu gosto de como ela é. Eu gosto muito do que aconteceu aqui, mas eu gosto muito mais do personagem do Hiroki. Não sei, pra mim, gata, ele foi genial. Esse ator, ele foi muito bom. Pra mim, gata, assim, apaga toda a história e deixa só ele. Pra mim, eu iria assistir lindamente bem. Porque pra mim, ele foi o ator melhor do elenco, assim, sabe? Não sei. No pouco tempo de tela que ele teve, ele entregou tanto que eu não sei te explicar, gata. Eu tô indo atrás dele em tudo, qualquer canto, sabe? Tipo, em filme, em... Nossa, tudo que ele tiver, eu vou estar assistindo. Mas ok. Ele explicou que, de fato, ele se sentia culpado pela morte, né, dos pais do mocinho lá, né? Do mocinho lá. E que ele se sentiu culpado, né, e tal, os afins, pela uma despedida que ele teve com os pais dele e tal, os afins, e ele ficou mal com isso. Ele pensou que toda a culpa do acidente, né, que envolveu a morte dos pais do mocinho, foi culpa dele, só que não foi. Aí ele pegou pra Cristo que ele tinha que proteger, né, o mocinho, né, desde aí então. Que era a culpa dele, que era a dívida dele de fato em si da vida, de uma conta do mocinho. Mas ele também explicou que ele sempre foi apaixonado pelo mocinho, desde a infância. Ele já amava ele de fato, ele já, tipo, tinha um grande carinho por ele, um amor de fato em si. Só que essa morte e ele se sentir mal com isso foi um bloqueio pra ele. Bloqueou ele de tanta forma
que ele não sabia mais, tipo, ter esse lado mais amoroso, esse lado mais, sabe? De ter uma relação mais amorosa de fato com ele, assim, de ser um namorado pra ele, sabe? Não, depois que teve a morte dos pais dele, ele não conseguiu fazer isso. Era só uma zona de cuidado e apenas isso, sabe? Eles se dão muito bem, mas que nunca, naquele momento de culpa dele, iria evoluir pra algo mais amoroso, sabe? Uma relação de casal de fato em si. E não de como estava de fato. E aí, de fato, eu entendi. Caramba, isso foi muito bom, sabe? Eu acho que as nuances que o Hiroki deu pro personagem, no pouco tempo de tela que ele teve dos episódios, foi muito bacana. A gente via toda uma paleta de cor também pelo olhar dele, ele era muito bem expressivo pelo olhar. Nossa, só apenas elogio para o Hiroki, ele foi muito bom. E eu entendi, foi muito bom. Sabe quando você tem um amor reprimido que você não pode viver ele por outra coisa? É isso. A morte dos pais do mocinho bloqueou ele de ter uma relação mais além com o próprio, sabe, com ele. De ser mais, assim, recíproco, né? De ter uma relação de fato de casal. E isso empatou. Por mais que ele amasse ele de fato em si, a culpa dele meio que o consumiu. E eu fiquei, cara, isso foi muito bacana, isso foi muito bom. Eu fiquei tipo, mano, é isso. Mas o Hiroki, o personagem do Hiroki, por mais que ele amasse o mocinho e ele ama de fato, ele agora estava livre pra viver pra ele e não apenas pro mocinho. Sabe, porque toda a vida dele aqui agora, depois que teve esse acidente com os pais do mocinho, foi pro mocinho ficar feliz, ficar contente, e ele sempre em segundo plano, nunca se olhando como pessoa de fato que precisava de carinho, de afeto, sabe? Então assim, foi muito bom. Não iria dar certo os dois, por mais que os dois se amassem nesse local, o Hiroki, né, o personagem do Hiroki, não ia dar certo, porque ele viveu muito pra uma pessoa e esqueceu de viver pra ele mesmo, sabe? A culpa o consumiu. E finalizou o arco do Hiroki, né? E eu achei muito bacana como finalizou. Eu achei um personagem muito bacana de fato em si, e eu desejo o melhor pro ator, porque pra mim ele ganhou meu coração. Nossa, de graça. Tipo, de graça, Tom Hiroki. Sabe? Mano, ele foi muito bom. Sigam o ator, ele é muito bacana. E agora, gata, chegamos, né, no ato final, né, da história e do episódio como um todo. Aí tá, né? O Nakari e o Nakusa, eles se reencontraram. E assim, finalizou bem, Álvaro, a história? Olha, foi um BL de 7 episódios. Fizeram milagres aqui, tá? Foi um BL japonês. Fizeram milagres aqui também. Então, tipo assim, eu vejo com muito esforço. E eu gosto do que finalizou. Gosto, de fato eu gosto. Mas eu acho que algumas nuances em si poderiam ser entregues. Eu acho bacana como a história finalizou. Eu acho muito bacana. Finalizou com uma ponta em aberta. Vamos ver no que vai se acontecer com o casal, né, de fato em si. Eles vão ser felizes e é o que a gente torce pra isso de fato em si, né? Mas eu acho que a história, ela se aclama nesse local, né, que vai se percorrendo e não com o final dela de fato. Eu acho que essa relação, né, do casal ser rompida, dessa relação de amigos ser um outro local que nunca iria ser uma relação mais amorosa, mais afetiva nesse local pela culpa. Eu acho que é muito bacana esse ponto de ser tratado. Eu acho que como também as próprias relações, elas vão também se próprio fortalecendo e se criando do âmbito de nada também, como algo muda e como algo muda a sua vida do dia pra noite, como também você não tem uma idade pra se descobrir, pra saber do que você gosta, pra descobrir mais algo sobre a sua própria personalidade, dos seus gostos, aspectos e tal, e algo que sempre vai se acrescentando, você nunca para de evoluir e que você nunca para de se autoconhecer também, né? Porque a vida é uma grande roda montanha-russa, que você tá em cima e outro dia você tá embaixo, como essas relações foram criadas e traçadas também até que o final. Então eu gosto do final, eu gosto, mas eu acho que talvez seria um BL que poderia ter mais camadas pra reverberar mais essa situação dos amigos morando juntos, né, do casal como um casal, mas que como foi, ficou muito bom. E eu desejo apenas o melhor para cada um dos atores. Terminou muito bem, gostei, foi numa chuva e tal, os afins, eu acho muito bacana também e muito poético, como se finalizou também a história. Eu gosto, eu dou uma nota 7 pra ela. Eu acho que faltava muito pouco para ser um grande 8 ou 9 ou 10,
né? Mas eu acho que finalizou muito bem. Eu gostei mais do personagem do arco do Hiroki. Eu sei que eu tinha que gostar dos protagonistas, mas não deu, cara. Não deu. Pra mim, o personagem do Hiroki, ele tancou do início que ele apareceu até o final. Sabe, eu acho que veio aí e foi pouco, sabe? Eu acho que os atores também do arco principal, né? Os protagonistas eu gosto, mas não vou lembrar com tanto carinho como eu vou lembrar do Hiroki. Né? Então assim, comente muito aqui embaixo o que você achou do meu vídeo, o que você achou da minha opinião como todo, comente muito aqui embaixo porque é muito importante, ok? E compartilhe o vídeo pra todo mundo no canal também e meta o dedo no like, ok? Então no mais aqui agora, gata, quase sem voz, mas é sobre isso, né? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. E eu volto em outro futuro do canal, ok? Com mais vídeos, mais interações e mais diálogos como todo, ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.